Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast e hoje eu vou trazer aqui para vocês não um livro, mas eu vou trazer aqui 5 dicas para ler mais, que me ajudaram a ler mais. Eu não sei se essas dicas vão ser todas as 5 boas para você, mas eu vou trazer aqui as que foram boas para mim, assim, porque realmente aplicando essas 5 dicas eu consegui ter uma performance melhor na leitura. E é interessante aqui eu falar que ler mais não é ler uma quantidade maior somente, é ler mais, absorver mais as informações que você está lendo e, enfim, no geral, ter mais vontade de ler. Eu comecei esse projeto aqui na metade de 2020, muito por causa da pandemia, mas também por causa da minha vontade de querer ler mais livros, de realmente ir atrás de mais livros. A gente tem milhões de livros existentes aí no mundo e até o final da nossa vida a gente só vai conseguir ler uma parte desses livros. Assim como qualquer coisa, assim como filmes, como séries, é aquela ansiosidade que os conteúdos te dão. Mas eu sempre tive o interesse de ler mais rápido, ler melhor, absorver melhor a informação. Então, ao longo dos meus anos de leitura, eu comecei a absorver dicas de outras pessoas e também agora eu me sinto confortável de compartilhar as minhas 5 dicas para vocês. Como eu falei, talvez nem todas as 5 se apliquem a vocês, talvez tenha dicas que vocês falem, se eu fizer isso eu realmente não vou conseguir ler, mas eu estou trazendo aqui da minha experiência pessoal essas 5 dicas aqui para vocês. Eu espero muito que isso ajude e incentive vocês a querer ler mais e melhor, beleza? Bom, são 5 dicas aqui. A primeira dica que eu vou dar aqui para vocês, elas não estão em ordem de grandeza aqui, mas a primeira dica que eu trago aqui realmente me ajudou bastante a começar a ler mais livros, a ler livros diferentes, que é o Kindle. O Kindle é o dispositivo da Amazon de e-book, mas você pode usar tablet, iPad, pode usar talvez até o seu celular. Eu já li livros no meu celular, se você fica confortável com o seu celular, também use o seu celular para leitura, mas o Kindle, ele realmente me auxiliou bastante a dar um boost assim, na minha quantidade de leitura. Por quê? Porque ele, primeiro de tudo, ele é muito fácil de carregar, então tu pode colocar dentro de um Kindle, sei lá, uns 20, 40, 50, 100, 120, milhares de livros no Kindle. O Kindle ele não fica mais pesado quanto mais livros você coloca nele. Então, para carregar, para levar em viagem, para ler durante o ônibus, ler no trânsito, claro, se você não estiver dirigindo, obviamente, mas ler em locais de trânsito, assim, do ônibus, no trem, em casa, é muito mais fácil enfim, a locomoção junto com o Kindle, né? A leitura realmente se torna mais portátil. Aí tem pessoas que falam, Diego, mas realmente, para mim eu tentei Kindle e não consegui. Eu entendo perfeitamente. Inclusive até tem alguns estudos que eu não me aprofundei muito, mas tem alguns estudos que falam que a leitura em livros digitais não é tão absorvida quanto uma leitura em um livro físico. No meu caso, isso não se aplica, tá? Porque realmente ler um livro no Kindle e ler o livro físico, para mim não faz diferença nenhuma quanto ao consumo da história. É até, em certos momentos, muito mais fácil ler num Kindle, porque o Kindle, a virada de páginas dele é com um toque, tu fecha ele, no meu caso eu tenho uma capinha, então tu fecha ele já desliga, ele é muito fácil mesmo, ele torna a leitura muito fácil. Outro aspecto do Kindle bem importante que me fez gostar bastante do Kindle é que ele tem o seu dicionário. Então, se você está conectado no Wi-Fi e tal, e geralmente o Kindle está para você fazer download de livros e tal, quando tu passa por uma palavra e tu não entende essa palavra, tu pode clicar na palavra e o Kindle vai te dar a definição daquela palavra. Então é muito mais fácil, até se você estiver lendo leituras em inglês, de entender o que o autor quis dizer com aquela palavra ou com aquela frase. Além de várias outras coisas. Eu sei que tem várias funcionalidades no meu Kindle que eu não uso, tá? O meu Kindle, para quem não sabe, é o Paperwhite com iluminação embutida. Então esse é o outro... Nossa, é uma killer feature, assim, que muito boa, que é a iluminação. Então, eu posso ler na cama, ao lado da minha esposa, não preciso encher o saco de deixar a luz ligada. E isso realmente
me ajudou, de novo, bastante a ler mais. E também no Kindle tem a loja do Kindle, então tu pode entrar no Kindle e pode ver todos os livros disponíveis na Amazon que existem em formato e-book. Isso é outra coisa que faz também tu acabar se interessando mais por outros títulos. O Kindle também, ele tem uma bateria que dura muito, por a iluminação dele não ser igual a de celular. Ele realmente parece uma página de livro. Então a iluminação dele é muito otimizada e uma carregada de Kindle pode durar, para mim, dura, sei lá, 2, 3, 4 semanas, assim, depende da quantidade de leitura que eu estou fazendo. Então, esse é outro ponto. Bateria, tem o dicionário embutido que eu falei aqui, iluminação embutida no meu caso. Tem alguns Kindles que não tem iluminação embutida, tá? Mas eu acho que todos agora os novos estão vindo com iluminação embutida. Tem um recurso que não tem no meu Kindle, mas eu sei que tem Kindles que tem, é a prova d'água, Kindles à prova d'água. O meu não tem, mas existem Kindles à prova d'água, então tu pode ler, sei lá, na banheira, na piscina, isso não vai ter problema nenhum. Então tem mais essa feature aí. Tem a feature de, que nem eu falei, de tu poder navegar ali na loja da Amazon e conhecer outros títulos. Tem também ali o Kindle, quando tu tá lendo um livro, tu toca abaixo ali, na parte de baixo, ali aparece a porcentagem de quanto tu já leu do livro e quantas horas faltam com base na tua velocidade de leitura para tu terminar aquele livro. Então tu consegue realmente se situar em onde tu está naquele livro e quanto tempo falta, quantas horas faltam, e isso também te ajuda bastante e me ajudou bastante a me organizar quanto à leitura. Então, se eu tô com um livro ali onde eu pressiono ali e vejo que faltam 2 horas, eu já pego e digo, bom, nas próximas 2 horas eu vou focar nesse livro para terminar esse livro. Então, a meu ver, eu achei muito, muito fácil ter essas informações que fazem com que tu se incentive a ler mais, e me ajudou bastante. Diego, mas tu parou de ler livro físico? Não, óbvio que não. Eu leio os dois formatos. Às vezes eu estou lendo um livro digital ao mesmo tempo que eu estou lendo um livro físico. E isso, claro, dependendo do local que eu estou e tal, eu leio um ou leio o outro. Mas, de fato, o Kindle é muito mais fácil. A portabilidade que ele entrega para ti é incrível. Quando eu ganhei o Kindle, eu realmente foi um dos principais fatores que me fizeram a me interessar a ler mais, porque te dá um nível de portabilidade e de facilidade de leitura muito grande. Então, para quem não tem um Kindle ainda e quer aumentar o seu nível de leitura, compre um Kindle. É um investimento que, nossa, vale muito a pena. Pode ir atrás, porque realmente vale a pena. Se você não gostar, tem gente que não gosta realmente de leitura digital, eu quero ter o livro na mão, assim, eu quero comprar o livro e ter na minha estante, tudo bem. Ao mesmo tempo que tu pode ter a cópia digital, tu pode ter a cópia física também. A gente sabe que os livros são muito caros, então tem mais esse fator que os livros digitais são bem mais baratos do que livros físicos. Não vai estar lá na tua estante bonitinho o livro lá para mostrar para todo mundo, ou até para ti mesmo, não precisa mostrar para ninguém, para ti mesmo, para você se sentir orgulhoso com a sua biblioteca pessoal ali. Mas, de fato, as facilidades que o Kindle te dá meio que se sobrepõem a esse outro fato, mas que isso não te impede de comprar livros físicos ainda. Isso é bem claro. Eu acho que algumas pessoas são meio pragmáticas, assim, quanto a, não, eu vou comprar um Kindle, eu nunca mais vou comprar livro impresso na vida. Não, isso não vai acontecer, porque se tu é amante de livros, tu vai querer ter alguns livros físicos também, aqueles livros que mais te impactam, tu vai querer ter aquela tua cópia física, pelo menos no meu caso. Então, a primeira dica para ler mais com base nas minhas experiências pessoais, que se são minhas experiências, são pessoais, né? Tenha um Kindle. O segundo ponto aqui, a segunda dica que eu trago aqui, a segunda dica do Bookcast para ler mais. Largue o celular. Pois é, assim, eu falo celular, mas são distrações em geral, mas o celular é assim, é uma coisa de louco, assim, sabe? Porque tu pode tudo com o celular na mão. Todo tipo de conteúdo está disponível com 2 toques ali no teu celular. Então, tu tendo acesso à internet com o teu celular, tu pode ver milhões de vídeos no YouTube, pode ver milhões de séries e filmes, Netflix, Amazon, Disney Plus, e tem cada vez mais oferta de conteúdo vindo na tua direção, e o celular meio que é o centro disso. Redes sociais, tu fica naquele loop infinito das redes sociais, é uma distração gigantesca, assim. E se tu pensa, por exemplo, já é difícil, pelo menos para mim, na minha experiência,
já é difícil tu assistir um filme sem pegar o celular. Tu tá lá na tua casa, ainda mais com os cinemas fechados agora, tu tá lá na tua casa e coloca um filme pra ver. Aí os primeiros 10 minutos começa a ver. Se nos primeiros 20 minutos aquela história não tiver te engajando, muito provavelmente, se tu tiver com o teu celular bem ao teu lado ali, tu vai pegar o teu celular. Então tu vai pegar o teu celular, vai começar a ver, daí tu primeiro... Aí daqui a pouco vem um pop-up de mensagem no celular. Aí tu responde a mensagem, daí já engata no Instagram, já engata no Twitter, já engata no Facebook. Aí tu olha pra TV de novo e fica falando, bah, que filme chato, né? Só que, claro, tu parou de prestar atenção no filme porque aqueles primeiros minutos não eram tão interessantes. E aí tu botou a tua atenção em outra coisa e tu meio que se perdeu. Então, se assistindo um filme, assistindo uma série que tem toda uma produção, tem todo um estudo para realmente te fazer engajar naquilo, se assistindo esse tipo de conteúdo já é difícil se manter fora do celular, quem dera com um livro que o nível de atenção precisa ser muito maior do que quando tu tá assistindo uma série ou um filme, que tu precisa total de atenção para que aquela história aconteça na tua cabeça. Então, para que eu pudesse ler mais, eu comecei a deixar o celular em outros cômodos. Por exemplo, vou deixar o celular lá na cozinha, mas eu vou para a sala para ler o meu livro. Apesar de que aqui no meu apartamento ele é tão pequeno que a cozinha e a sala é a mesma coisa. Eu posso só me levantar e pegar o meu celular. Mas vocês entenderam, né? Deixar o celular no quarto e ir para a sala para ler o teu livro. Ou deixar o celular no quarto e ir no banheiro ler seu livro. Realmente, as pessoas ficam falando, eu leio no meu tempo livre. Não mente, você lê fazendo o número 2, assim como qualquer outro ser humano, você quer otimizar o seu tempo. Então não leve o seu celular no banheiro, porque você vai levar o seu livro e você vai ler o seu livro e ter aquele momento que só você pode fazer por você mesmo. Enquanto você estiver fazendo aquilo, você vai estar lendo um livro. Então não leve o seu celular para o banheiro também. Outra coisa que isso se relaciona bastante com o primeiro tópico, que é o Kindle. O Kindle, ele não tem nenhuma notificação. Ele tem acesso à internet, tem até um navegador experimental lá, mas ele não tem nenhuma notificação. Então tu lê um livro inteiro, lê 10 horas e não tem nenhuma notificação vindo te bater na cara, assim, tipo, alarme, e-mail chegou, fulano de tal falou isso no Instagram, sabe? Não tem isso. E o celular já é diferente. O celular, se tu for ler algum livro no seu celular, vai ser muito difícil. Caso tu tirar todas as notificações, tudo bem, tu pode meio que contornar nisso. Mas ter a ideia de que em 2 toques tu pode estar consumindo outra coisa é muito tentadora. Então se afaste um pouco do celular. Eu sei que é difícil, mas foi um truque que eu fiz, que às vezes eu caio nesse truque, às vezes eu tô com meu celular aqui do lado enquanto eu estou lendo o livro e eu acesso meu celular, eu pego meu celular, fico mexendo no celular e eu fico falando, não, esquece o celular, vamos voltar de novo aqui à leitura. É difícil, mas me ajudou bastante, principalmente quando o celular tem outro cômodo. Eu me forço bastante a continuar lendo aquele livro, porque daí não tem escapatória, né? Quando tu tem o livro na tua mão, não tem uma TV ligada, não tem o celular ao teu lado, não tem outra escolha se não ler o livro. Então tu começa a se engajar naquele livro e para mim, não sei se para outras pessoas é assim, mas para mim às vezes é difícil eu me engajar na história do livro, assim como num filme, numa série. Então eu preciso de uns 5 minutos lendo ali umas 2, 3 páginas para poder me engajar na história. Por mais que eu esteja gostando da história, quando eu paro o livro e volto a ler ele, eu meio que demoro um pouco para me engajar de novo. E se nessas primeiras 2, 3 páginas eu tiver o celular do meu lado e eu não estiver curtindo muito aquele flow ali de leitura, eu vou eventualmente pegar meu celular, aí eu vou pegar o celular, vou me distrair, e para voltar para a história vai ser outro momento que eu vou ter que reativar o meu contexto ali para voltar para a história do livro, então vou gastar mais energia nisso. Então mantenha o seu celular longe, é a minha segunda dica aqui do Bookcast. Claro, não seja xiita de, não vou mexer no celular um mês porque eu quero terminar esses livros. Se você quiser, faça isso, tá? Mas eu tô dizendo a dica que me ajudou aqui e ainda me ajuda. Terceiro ponto aqui, terceira dica do Bookcast para ler mais e melhor no caso, né? Leia o que você gosta de ler. Tem muitas pessoas, vários vídeos no YouTube de pessoas falando, esses 5 livros aqui você
tem que ler, esses 5 clássicos aqui você tem que ler. A série de tal coisa você tem que ler. Tudo bem, as pessoas gostam daquilo e querem compartilhar aquilo e querem que tu sinta aquilo que elas sentiram enquanto estavam lendo esse livro. É como eu faço aqui no Bookcast, eu leio um livro e trago aqui as minhas percepções e quero que você tenha as suas percepções com base no que eu estou trazendo aqui. Incentivo vocês a lerem os livros que eu trago aqui, se caso o livro for bom, claro. Mas tem pessoas que meio que se apegam a livros muito com base na opinião das outras pessoas e não com base no que elas gostam. Então, pessoas, por exemplo, que não gostam de livros de terror querendo ler Stephen King, sabe? É uma coisa... pessoas que não gostam de livro de mistério querendo ler Agatha Christie. Pessoas que não gostam de biografias querendo ler sobre a vida do Steve Jobs, sabe? Porque ela começa a ver que outras pessoas gostam daquele livro e querem ir atrás daquele conhecimento, né? Só que quando tu vai atrás do que tu gosta e para que tu entenda o que tu goste, tu tem que testar. Então tu lê um gênero, lê terror. Não gostei muito de terror. Eu vou ler biografias. Gostei um pouco mais de biografias, de histórias reais. Daí tu começa a ler histórias reais. Aí tu começa a se interessar por livros de histórias reais. E não tem nenhuma pena nisso, não tem nada de errado nisso. As pessoas têm os seus gostos, assim como existem pessoas que não gostam de filmes de terror. Eu amo filme de terror. Então, as pessoas são diferentes, são individuais, por isso, os indivíduos são individuais. Então, nem todo mundo vai gostar da mesma coisa. Então, quando as pessoas fazem aqueles vídeos e conteúdos, esses 5 livros você precisa ler para se tornar um bilionário. Sabe? Isso daí não tem muito fundo nisso. Né? Você tem que testar os gêneros e tem que entender qual o gênero que mais te satisfaça a ler. Porque isso vai ser um incentivo a mais para te ler o livro. Porque o principal incentivo de ler o livro não é eu quero aumentar o meu vocabulário. Eu quero ler para ser rico. Eu quero ler porque todos os empreendedores leem tantos livros por ano. Eu quero ler porque fulano de tal leu tantos livros no ano passado. Não, tu tem que querer ler porque tu se interessa pela história. Por mais que possa haver outros objetivos ao redor da tua leitura, tu tem que ler porque tu gosta daquela história. Então tu não está lendo para aumentar a tua conta bancária, tu não está lendo para aumentar o teu vocabulário, tu não está lendo para ficar mais inteligente. Apesar de que essas coisas podem acontecer caso você comece a ler mais, mas tu tem que ler porque tu tem interesse naquela história, porque tu quer saber o que aconteceu com Harry Potter no final da série, porque tu quer saber o que acontece no livro do Hobbit, quer saber a aventura do Hobbit, quer entender por que todo mundo fala do Iluminado do Stephen King, por que é tão aterrorizante. Então, esse é o principal motor que tem que te motivar a ler. O resto, aumento de vocabulário, aumento de inteligência, sei lá, aumento de conta bancária, isso tudo pode vir no decorrer da vida. Mas o teu objetivo real é querer saber daquela história, porque é um objetivo que tu vai alcançar muito facilmente ao ler a história. Então, tu vai se sentir muito satisfeito se esse for o teu objetivo principal ao pegar um livro. Não vá atrás de livros que outra pessoa leu e está dizendo, forçando a você ler. Se você não gosta daquele gênero, não leia. Se você gosta do gênero, leia, vá atrás, mas não se sinta aprisionado pela opinião dos outros. É isso que eu estou querendo dizer aqui. E esse ponto 3 meio que se relaciona ao ponto 4 que eu vou trazer aqui. Não se sinta mal ao largar um livro ruim. Esse é o ponto, a dica 4 aqui de ler para ler mais, né? Que me ajudaram a ler mais. Quando tu começa a ler um livro, eventualmente tu vai querer parar de ler esse livro. Uma hora ou outra tu vai começar a ler um livro que daqui a pouco a história é bem legal, mas depois a história começa a dar uma barrigada ali, começa a se enrolar tanto, e tu fica pensando, não, eu preciso terminar de ler esse livro para começar a ler outro, porque eu quero ler outro, mas preciso terminar de ler esse. Simplesmente pare de ler se você não está gostando da história. Diego, mas eu tô lendo, eu tô lendo O Iluminado, tem um monte de gente que fala que é o melhor livro de Stephen King e eu não tô engajado na história. Não leia, não termine de ler, porque isso vai te frustrar. Isso vai te dar uma experiência negativa de leitura e tu não vai querer ler mais. Daqui a pouco tu vai sofrer tanto para ler o final daquele livro que tu não vai querer ler mais. Sabe? Então,
E isso eu falo, eu ainda vivo isso. Eu lembro que quando eu estava lendo A Dança da Morte, do Stephen King, eu tinha muito a ideia de ler um livro por vez. Hoje em dia não, hoje em dia eu já quero ler mais livros ao mesmo tempo. Só que A Dança da Morte, do Stephen King, é um livro muito bom, é um livro épico, só que ele tem 1.200 páginas. Eu demorei, sei lá, 1 ano para ler esse livro. Eu só li esse livro. Eu poderia muito bem continuar lendo esse livro, mas ler outros livros enquanto isso, eu iria me motivar mais até a ler o próprio Dança da Morte, mas não, eu tinha aquela mentalidade de não, eu vou terminar de ler Dança da Morte, aquela mentalidade muito de cascata, sabe? Quem é do desenvolvimento aí sabe, muito de cascata. Eu termino uma coisa para começar outra. Então, se tu tá lendo um livro que tu não gosta, no caso do Dança da Morte eu gostei bastante, só que, como eu falei, é um livro muito grande. Então, realmente ele precisa de um período de tempo muito maior para ser lido. Claro, tem gente que lê muito mais rápido do que eu, mas eu tô dando a minha opinião aqui. Mas essa é a dica 4. Não se force a terminar livros que você não esteja gostando. Isso não vai te fazer ser uma pessoa pior, não vai te fazer menos inteligente, tu não vai ficar mal nisso. Eu sempre falo, tem tantas séries e filmes que a gente começa a ver, a gente para no meio. Eu até hoje não terminei de ver. Qual o filme que eu não terminei de ver? Um filme muito... Até hoje eu não vi nenhum Indiana Jones, por exemplo. Ou devo ter visto, devo ter me esquecido. Porque não me interessa muito, apesar de muita gente falar que é um clássico. Até hoje eu não tenho interesse nenhum de assistir a trilogia Senhor dos Anéis. Sim, ganhou 11 Oscars, o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Ganhou vários prêmios, é um épico. Só que eu não tenho vontade nenhuma. Eu sou menos do que outras pessoas por eu não ter vontade de assistir Senhor dos Anéis, e muito menos ler? Não. Agora o que eu fiz? Eu comprei recentemente o Hobbit. Porque é uma história que é do universo Senhor dos Anéis, mas que é uma história que, pelo que eu entendi, ela se fecha nela mesma. Então não precisa ler não precisa ler um contexto de livros para entender. Aí eu vou ler o Hobbit. Se caso eu me interesse pelo Hobbit, talvez eu comece a ler o Senhor dos Anéis. Talvez eu me interesse pelo universo do Senhor dos Anéis. Mas não é o que eu gosto nesse momento. E não tem problema nenhum. Então, igual com livros. Se você começa a ler um livro que todo mundo está falando bem, mas que você não está gostando, largue e comece outro. Você vai ganhar tempo ao começar a ler outro livro que você goste. Ou, melhor ainda, talvez você queira continuar lendo o livro que você está lendo, mas você queira começar tanto a ler um outro livro. Comece a ler outro livro, comece a ler 2 livros em paralelo. Isso também ajuda bastante. Isso é uma das coisas que seria a minha 6ª dica aqui, que eu ainda não estou praticando tanto quanto eu queria, mas ler 2 livros ao mesmo tempo, ou 3 livros ao mesmo tempo. Isso te incentiva a ler o livro que tu está lendo agora, a ler um outro livro, então tu vai matar 2 livros, às vezes, de uma maneira muito mais rápida se tu continuasse a ler um só. Então essa é a 4ª dica aqui. Não se sinta mal ao largar um livro ruim. E minha 5ª e última dica, para que você possa ler mais, eu vou fazer um meu jabá aqui, tá? O jabá do Bookcast. Mas a 5ª dica é a seguinte: siga pessoas, influencers, canais de YouTube, podcasts de leitura com os mesmos gostos que você. Então, uma coisa que realmente me incentivou bastante e me incentivou a descobrir outras leituras é seguir essa galera de leitura. Não só eles falam de Bookgram, né? Não, Bookgram são influenciadores do Instagram que leem e compartilham as leituras. Mas tem como é que é o do YouTube? Booktube. Tem o Booktube. Tem várias pessoas do Booktube. Encontre uma que tem os mesmos gostos que você e assista os vídeos dessa pessoa. Eu já trouxe aqui essa influencer. O nome dela é Noelle Gallagher. Ela é uma leitora muito mais voltada para o romance, não é tanto um gênero que eu goste, mas ela gosta bastante de Stephen King. E só eu assistir um vídeo dela falando de um livro, eu já fico motivado a começar não só a ler o livro que ela está falando, mas começar a ler. Às vezes ela começa os vídeos dela falando, nesse último mês eu li 8 livros. Eu fico pensando, caralho, a guria leu 8 livros no último mês, eu li só 2, 3. Então é aquela tipo de pessoa que tu assiste aquilo e tu entende que tu tem um limite muito maior a alcançar, entendeu? Em termos não só de quantidade, mas de qualidade, porque ela traz também a opinião dela dos livros. Então siga influencers, pessoas, e não precisa ser só no meio digital. Às vezes você tem um colega de trabalho que lê, compartilhe também com esse colega as leituras que você está fazendo e veja as leituras que ele está fazendo para que vocês possam se motivar também, né? A leitura, não se esqueça, a leitura é uma atividade que você tem que ser proativo.
Ao contrário de um filme ou de uma série que tá rolando ali na TV e tu tá sentadão no sofá, ali na cama, às vezes nem prestando muita atenção, a história do livro só vai acontecer se você pegar o livro e começar a ler. E isso eu acho que não é muito ensinado nas escolas, assim. Muitas pessoas falam, ler um livro é como assistir um filme. Não é como assistir um filme. Assistir um filme, o impacto que tu tem assistindo um filme e lendo um livro pode ser até o mesmo, pode ser até maior. Daqui a pouco tu lê um livro que não te impacta bastante, tu assiste um filme que te impacta muito mais. Mas tu não pode dizer que assistir um filme é a mesma coisa que ler um livro. Ler um livro demanda muito mais foco, muito mais concentração e faz com que tu se sinta muito mais 100% focado naquela atividade. Ainda mais no dia de hoje, como eu falei, com as distrações, onde a nossa atenção é a mesma atenção de um esquilo na selva, e eu me coloco como um esquilo na selva aqui também. Ler te dá uma paz, porque tu está 100% focado naquela história ali. Por mais que tu esteja pensando talvez em outras coisas relacionadas àquela história, tu está 100% focado naquele momento, lendo aquele livro e entendendo o que está acontecendo. Então, não dá para se dizer... Porque eu ouvia muito isso, os meus professores falando, porque a leitura é como se tu assistisse um filme, é como se tu jogasse um videogame. Só que não, a leitura exige um nível de atenção muito maior. E eu me sentia muito culpado de eu tentar ler um livro e não ter a mesma experiência ao assistir um filme. Porque assistir um filme, como eu falei, é uma coisa muito mais fácil. Não que assistir um filme não exija atenção, mas ler um livro exige muito mais a atenção naquele momento ali, sabe? Assistir um filme, tu pode estar assistindo, e tu pode olhar para cima e voltar e vai estar acontecendo ali. É uma pessoa te passando a visão daquela história. No livro, pelo contrário, é tu criando aquela história na tua cabeça com base no que você está lendo. Então, tu é ativamente uma pessoa participante da história, entendeu? E eu ficava me culpando bastante que eu não conseguia entender a similaridade dessas duas atividades, de assistir um filme e ler um livro. Com o decorrer da vida, eu entendi que ler um livro exige muito mais de ti. Então, exige um nível de concentração maior. E aí eu comecei a entender, beleza. Agora eu vou ler um livro, eu tenho que me distrair de outras coisas da minha cabeça para ler esse livro. Ao contrário de um filme, que tu pode estar assistindo um filme, pode estar pensando em 1000 outras coisas, pode estar escutando uma música de fundo ali, sabe? Enquanto tu está ali de boa, um livro não. Tem pessoas que conseguem ler livro escutando música, tá? Eu não consigo, eu juro que eu não consigo. Eu já tentei assim, mas não consigo. Por mais que seja uma playlist clássica de música leve, assim, eu não consigo ler um livro e ouvir música. Mas tem algumas pessoas que dão essa dica, assim, leia um livro e ouça uma música aí de fundo que você vai conseguir aumentar o seu nível de leitura. No meu caso, não funcionou aqui, mas... Enfim, galera, essas são as 5 dicas para ler mais do Bookcast, baseado na minha experiência. Talvez não se aplique a você, mas espero que você tenha gostado. Vou repetir elas aqui. Primeira dica, Kindle, me ajudou bastante a ler mais livros. Segunda dica, livre-se de distrações, esteja no ambiente sem distrações, principalmente celular, mantenha seu celular fora do ambiente de leitura o máximo possível, que também vai te ajudar a ler. Quando você for naquele momento que só você e Deus estão naquele momento ali no banheiro, só leve o seu livro, não leve o seu celular, você vai ver como o seu nível de leitura vai aumentar. E talvez até o seu sistema digestivo também vai te agradecer. Terceira dica, leia o que você gosta de ler. Vá atrás das pessoas, vá atrás de dicas, mas encontre o gênero e a forma de leitura que você gosta. Se você gosta de ler só mangá, leia só mangá. Se você gosta de ler história em quadrinho, leia história em quadrinho. Você vai estar lendo uma história, você vai estar sendo atingido e impactado por aquela história. Quarta dica, não se sinta mal ao largar um livro ruim. Se você estiver lendo um livro ruim, por mais que seja um livro que está figurando na lista do New York Times, mas na sua lista pessoal não está figurando muito bem, largue esse livro e comece um livro que você tem a tendência a gostar. E quinta dica, siga influencers, pessoas que são do meio da leitura com os mesmos gostos que você vai acabar se incentivando ao assistir e ouvir essas pessoas falando de leitura. Galera, essas foram as 5 dicas, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês usem essas dicas, espero que vocês sejam incentivados a ler mais com essas dicas. Muito obrigado pela audiência. Nos siga aqui no Spotify, me siga no Instagram, @DiegoSgon, e tenha uma ótima vida aí pela frente até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.
Boa leitura!